Pessoal do terceiro ano médio, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e nós vamos dar sequência ao nosso estudo, aos nossos estudos agora, utilizando por algum tempo as videoaulas e por enquanto a gente também está em fase de adaptação, ok? Então por isso eu estou usando o papel, depois eu vou procurar um método melhor para a gente poder enviar as videoaulas para vocês, ok? Então a gente vai para matemática para frente 1. Tá? A gente vai para matemática na frente 1, matemática. Nós vamos estar falando da aula 5, que é lá do livro 2, gente, tá ok? A gente já fechou o livro primeiro. Então, no assunto lá vai ser equação ou equações com uma ou duas variáveis, né? Tá escrito lá. E as maneiras de se resolver isso daqui. Então, vamos dar uma recapitulada rápida. O que é uma equação? Uma equação é quando eu tenho igualdade. Para eu ter uma equação, eu preciso ter igualdade. Preciso ter algo dos dois lados da igualdade, seja numérico ou algébrico, mas tem que ter alguma coisa dos dois lados. É a famosa balança, né? Quando a gente aprendeu isso lá no sétimo ano, falava da balancinha. E a gente precisa ter alguma coisa algébrica para que isso seja uma equação. Então, recapitulando. A equação ela vai ter primeiro e segundo membro. O que é o primeiro membro? Tudo que estiver antes da igualdade, ao lado esquerdo. O segundo membro é tudo que estiver do lado direito da igualdade. Nós chamamos de termos cada um desses monômios que compõem os membros. Então aqui eu tenho o termo 2x, aqui eu tenho o termo 5, aqui eu tenho o termo 10, aqui eu tenho o termo menos x. E a gente utiliza a parte algébrica chamando de variável ou incógnita. Na verdade, a ideia correta é incógnita. Por que incógnita? Porque aqui a gente consegue determinar o valor desse elemento algébrico, que no caso aqui representado pela letra x, e a gente coloca, a gente consegue definir um valor para ele que torna essa equação verdadeira. Então ele vai ter uma ou duas soluções dependendo do grau da equação. Então, se a gente consegue determinar o valor, ele é chamado de incógnita. O conceito de variável ele é mais utilizado em funções, porque eu tenho lá um elemento algébrico, né, que pode ser o x, por exemplo, e a gente vai variando o valor daquele x para que nós possamos construir o gráfico. Por isso que lá a gente chama de variável. Aqui a gente chama de incógnita. Tá? Nenhum problema de chamar. O conceito correto é incógnita, ok? Que mais? Para a gente resolver uma equação, a gente tem que fazer o famoso processo de isolamento da incógnita. Tanto faz o lado da equação que eu deixar a incógnita, mas geralmente nós deixamos ela à esquerda. Isso é um hábito, na verdade. Mas como é uma igualdade, tanto faz ficar à direita ou ficar à esquerda. A comparação acaba sendo similar. Se a gente tiver mais de uma incógnita na equação, a gente vai precisar ter a mesma quantidade de equações em relação à quantidade de incógnitas. Por exemplo, se eu tenho lá x e y, eu tenho duas incógnitas, então eu preciso ter duas equações para poder resolver, equações diferentes, distintas, tá ok? Não podem ser múltiplas. Se eu tiver x, y, z, eu vou precisar de três equações para resolver esse sistema. E uma coisa importante, eu já vi muitos alunos falarem e se confundirem com isso. Nessa equação eu tenho uma incógnita, que é a incógnita x. Eu não tenho duas. Ah, mas está aparecendo duas vezes. Sim, ela aparece duas vezes, mas ela é a mesma, ok? O valor desse x, quando resolvido essa equação, vai ser exatamente o mesmo valor desse x. Então, é uma incógnita, aqui nesse caso, incógnita x. Quando a gente passa a ter duas incógnitas, a gente geralmente apela para a questão do sistema. E a solução de um sistema pode ser por substituição, por adição ou pelo meio gráfico. O meio gráfico não é tão utilizado porque eu dependo de construir as retas para poder estar resolvendo esse sistema. Geralmente, o método gráfico ele é útil para você quando tem duas incógnitas na equação. Senão, começa a ficar por tridimensional e etc. Ok? Aqui a gente acaba construindo as duas retas e aonde ela se intersecciona resolve o problema com duas incógnitas, ok, gente? Então vamos lá, fazer exercício, conforme a gente já tem feito isso em sala de aula, a teoria do terceiro ano
é um pouco mais rápida, porque vocês já fizeram, já viram tudo, então tenham o livro em mãos, ok? Quem não pegou, livro 2, tá ok? Para a gente poder utilizar a aula de número 5, ok? Quem não adquiriu o livro, não pegou, não foi ao colégio ou não tem o livro 2, acessa o portal do SAS, que lá você vai ter o livro digital. Então vamos lá, pessoal. Exercício número 1 de sala, para a gente poder fazer ele aí, ok? Então vamos lá. Em uma família, o número de irmãs de cada filha é igual à metade do número de irmãos. Cada filho tem o mesmo número de irmãos e irmãs. O número total de filhos e filhas desta família vai ser igual a. Então, temos um enunciado e a questão de resolver por equação é transformar o enunciado num sistema ou numa equação, pelo menos uma coisa de cada vez. E essa é a parte mais difícil. Nem a resolução em si de sistemas ou equação não é tão complicado. Agora, você transformar o enunciado em equação, isso já é mais complicado. Então, vamos pegar a primeira parte do enunciado. Ele fala assim, ó, o número de irmãs de cada filha. O número de irmãs de cada filha, se a gente chamar x, o número de filhos, chamarmos y, o número de filhas, o número de irmã de cada filha tem que ser y menos 1. Por quê? Se a menina está olhando para as irmãs dela, ela tem que ser tirada do grupo de irmãs, porque ela não pode ser irmã dela própria, ok? Não tem como a menina ser irmã dela mesma. Então, por isso que é y menos 1. O número de filhas menos uma filha constitui o número de irmãs daquela filha, ok? Então, o número de irmãs de uma filha é igual a metade dos irmãos. Aí os irmãos não tem problema, porque eu estou me referenciando, no caso, a uma filha. Depois o enunciado vai dizer o seguinte: cada filho, o número de filhos é x, cada filho tem a mesma quantidade, o mesmo número de irmãos e irmãs. Então, como estou me reportando agora a um filho, a quantidade de irmãos que esse filho vai ter é x menos 1, porque ele não é irmão dele próprio. Não tem como ele ser seu próprio irmão. Então, x menos 1. Ele tem x menos 1 irmãos, que na verdade é igual ao número de irmãs, ok? Percebam que não é tão simples, o enunciado é bastante curto, mas a gente tem uma certa dificuldade de montar esse sisteminha, porque agora eu tenho duas variáveis, variável y e variável x, eu tenho aqui as duas equações para eu estar resolvendo este sistema. Então, como aqui o y já está isolado na equação 2, chamamos aqui de equação 1, essa é a equação 2, ele já está isolado, a gente vai fazer a resolução pelo método da substituição. Ou seja, vamos substituir a equação 2 na equação 1, substituindo a 2 em 1. A equação 1 é y menos 1 igual a x sobre 2. Quem é o y na equação 2? O y na equação 2 é x menos 1. Agora ficou uma equação. Percebam que esse menos 1 é da equação 2, esse outro menos 1 é da equação que estava aqui anteriormente, ok? Então, 1 menos 1 é da substituição, mantive na mesma cor, e o outro menos 1 é da própria equação em si, ok? Agora, método do algebrismo, a gente só tem que isolar a incógnita em um dos dois lados. A gente preferencialmente vai colocar a incógnita do lado esquerdo. Como aqui eu tenho uma fração, para eliminar esse denominador eu multipliquei a equação inteira por 2. Só que tem que multiplicar toda a equação, os dois membros da equação. Então ficou 2x menos 2 igual ao x para eliminar esse problema do denominador. Se quisesse, poderia ter tirado o MMC sem problemas nenhum. Ok? Menos 2 dá menos 4, passei para o outro lado,
ele troca a operação dele e vai somar. O x que estava lá sozinho, positivamente, vem para o lado de cá para subtrair. Então sobrou que o x é igual a 4, ou seja, o número de irmãos e o número de filhos nesta família é 4. Agora pego esse valor 4 e substituo lá na equação 2, que o y já está isolado. Vai ficar x que vale 4 menos 1 igual a y, o y acaba valendo 3. A pergunta do exercício é total de filhos nesta família. Então eu tenho 4 meninos e 3 meninas. Então eu tenho um total de 7 filhos nesta família. Tudo bem, gente? Esse exercício ele é um exercício mais difícil. Transformar o enunciado dele em equação confunde um pouco pela questão de dizer número de filhos e número de irmãos. O número de irmãos, quando olhando pelo lado do menino, é um irmão a menos do que a quantidade de filhos. E o número de irmãs, olhando pelo lado de uma menina, ela tem uma irmã a menos do que a quantidade de meninas, porque ela não pode ser sua própria irmã, ok? Então vamos dar sequência aqui. Olha que tecnologia fantástica que eu criei, ó. Incrível, ó. Exercício 2 de sala. O que nós temos aqui? Temos um enunciado do Enem, e aí no caso que nós vamos ter é o seguinte. Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo, causa frequente de acidentes. Ciente dessa responsabilidade e com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Considere esse caminhão carregado, ele já está pré-carregado com 900 telhas. Quantos tijolos no máximo podemos colocar, acrescentar, sem ultrapassar a capacidade máxima do caminhão? Então aqui a gente vai temos duas soluções. Como a nossa aula de hoje ela se reporta a equações, eu resolvi pelo método da equação, mas também deixei uma solução por regrinha de 3, para vocês verem que no caso ajuda bastante. No caso você está fazendo o Enem, você utiliza a maneira que você achar melhor. Eu sugeriria fazer a segunda solução. Mas vamos fazer por equação. Chamamos de x o peso de cada telha, chamamos de y o peso de cada tijolo. Ele quer saber o número de tijolos que a gente vai chamar de N, sabendo que esse caminhão já está previamente carregado com 900 telhas de carga. Então, o caminhão ou ele carrega 1.500 telhas, né? O peso total dele, já está falando de peso do caminhão, 1.500 vezes o peso de cada uma das telhas, ou 1.200 vezes o peso de cada um dos tijolos. Ou seja, 1.500 vezes o peso das telhas é igual a 1.200 vezes o peso dos tijolos. Eu vou isolar a variável y aqui no caso, que se reporta ao número de tijolos, que é o que a gente deseja calcular. Lembrando que o número de tijolos não é o y, é o n. Aqui eu estou me reportando a peso, não confundam isso. Então, isolando, eu vou ter que o y é 5/4 de x, ou seja, o peso de cada tijolo é 5/4 do peso de cada telha. Isso aqui é uma fração imprópria, numerador maior que o denominador, isso aqui é maior que 1. Um tijolo pesa mais que uma telha, ok? Agora, jogando na equação, sabemos que o caminhão já tem 900 telhas lá. Então, 900 telhas, né, vezes o peso de cada uma delas, mais N vezes o peso de cada tijolo, vai dar o peso da carga máxima do caminhão, que é 1.500x ou 1.200y. Como a gente vai querer calcular o número N, vamos usar o 1.500x. Tanto faz no caso, ok? Só vai dar um processo a mais, dependendo da escolha que você faça. Passo esse 900x para o outro lado, ele vai para a subtração, vai sobrar 600x NY. Aí a gente faz a substituição, que isso aqui acabou gerando um sisteminha, duas equações,
duas incógnitas para a gente poder resolver. O y vale 5/4 do x. Então, no lugar do y, eu estou colocando 5/4 de x, que é o valor dele. Eliminamos o problema, que agora ficou uma única variável x, aqui na incógnita x, no problema para a gente poder isolar a incógnita n. Ok? Então, passei esses caras que estão aqui em cima dividindo, quem está embaixo passou multiplicando. Cancela o x com o x, né? Desaparece essa incógnita, que a gente não deseja, não quer ela. Sobra a incógnita n, que é o número de tijolos que eu preciso. Finalmente, fazendo essa divisão, nós vamos obter o n igual a 480 tijolos. N é o número de tijolos. Agora, uma solução mais rápida, né, que poderia ser utilizada é fazer uma regrinha de 3 tijolos para telhas. Eu sei que 1.200 tijolos que cabem no caminhão estão para 1.500 telhas que cabem nesse caminhão. Então, como ele já tem 900 telhas, o espaço dos tijolos que vai preencher não é o espaço de 900 telhas, é o espaço vazio. 1.500 tira 900 telhas, estão faltando naquele caminhão 600 telhas. Assim como N tijolos está para 600 telhas. Regrinha diretamente proporcional. Nunca se esqueçam de verificar se o número é inversa ou diretamente proporcional, para não ter problemas. Fiz a multiplicação, na famosa multiplicação em x. Isolo o meu n, obtenho o mesmo valor. Percebam que aqui o cálculo é bem menor, poderia ser utilizado sem maiores problemas. Tudo bem, gente? Ok, até aí. Exercício de número 13. Estou correndo um pouquinho para o vídeo não ficar muito grande. Depois eu estarei na live com vocês para tirar dúvidas. Então, exercício 3, exercício de sala, que vai dizer assim para a gente. Gabriela possui uma quantidade em reais que corresponde a 21/25 avos do que possuía a sua irmã. No dia das crianças, cada uma das irmãs ganhou 20 reais. E com isso, Gabriela passou a ter 22/25 avos da quantia da sua irmã, que é Luísa. A diferença entre as quantias que elas possuem é igual a. Então, o que nós fizemos? Chamamos de G a quantia de dinheiro da Gabriela. Pode ser X, pode ser A, pode ser B, pode ser qualquer letra. Eu optei por fazer com G, inclusive G maiúsculo. Tá? Não é tão habitual, que geralmente letra maiúscula significa ponto, mas aqui é álgebra, não é geometria. E H, a quantidade de dinheiro da Heloísa, o que o exercício quer, a diferença entre a quantia de dinheiro entre elas. Então a gente sabe pelo enunciado que o dinheiro da Gabriela equivale, no começo, né, na primeira situação, equivale a 21/25 avos do dinheiro da Heloísa. Então aqui chamei de equação 1. O que acontece com ambas? As duas recebem 20 reais. Então eu acrescento 20 reais na quantia de dinheiro da Gabriela e acrescento 20 reais na quantia de dinheiro da Heloísa. E aí, com esse acréscimo de 20 reais nas duas, a nova quantidade de dinheiro da Gabriela passa a ser 22/25 avos do dinheiro da Heloísa. Percebam que a variável, a incógnita, né? A gente tem o hábito de falar variável, a incógnita G já está isolada, a gente vai por substituição, para não ter que ficar manipulando o sistema para fazer adição e cancelar algum das incógnitas, ok? Então, por substituição, substituindo a 1 na equação 2, a equação G, né? G vale 21/25 avos de H, 21/25 avos de H, mais o 20 igual ao 22. Cuidado aqui, gente, que o dinheiro foi acrescentado no dinheiro da Heloísa, por isso o parênteses, aplico a distributiva, e agora ficou esse elemento, esse termo aqui da equação, ele não tem o denominador 25. Fiz o MMC de todo mundo, aqui no caso é 25, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 21H, 25 dividido por 1 vezes o 20 dá 500, e do outro lado
ficou o 25 aqui embaixo, 22 vezes 20, que dá 440. Fizemos o denominador dos dois lados para poder cancelá-los. E a equação que me sobra é essa daqui. Já passando, eu virei, tá? Eu virei toda a igualdade. Quando eu viro toda a igualdade numa equação, não tem que trocar sinal de ninguém. E aí sim, eu passei o 21 para o outro lado, virei, né? Ficou negativo. Passei o 400 para o outro lado, ele vai como subtrativo. E aí, fazendo 22H, tira 21H, sobra 1H. 500 menos 40, 440 sobra 60. Essa é a quantia de dinheiro da Heloísa, no começo. Quando ela ganha R$20, ela vai para 80. A Gabriela tem 21, 25 avos do dinheiro da Heloísa. Então, 21, 25 avos de 60, que dá R$50,40. Depois, o exercício quer que nós calculemos a diferença entre as quantias. Mas eu calculo a diferença da quantia no começo ou no final? Tanto faz, porque como as duas ganharam quantidades iguais, a diferença não vai variar em nada. Ou eu faço R$80, né, que é os 60 que ela tinha, mais os 20 que ela ganhou, menos R$70,40, que é os 50 que ela tem, mais os 20 que ela ganhou, eu faço aqui direto. Isso não vai interferir na resolução do problema. Então, fazendo a subtração, nós vamos ter que a diferença de dinheiro entre elas era de R$9,60. Mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para mostrar que, na verdade, o grande problema é equacionar. Não é tanto na resolução, mas sim montar a equação. E como é que a gente melhora isso? Treinando, tentando fazer o máximo de exercícios possível para a gente ir treinando essa questão da interpretação do problema, a fim de, uma vez interpretado corretamente, a gente consegue montar a equação corretamente. Tudo bem até aí, gente? Então vamos fazer mais alguns exercícios. O exercício 4 de sala nós já resolvemos ele. Se não me falha a memória, ele está lá na aula 1. Na aula 1 da matemática 1, lá no começo em frações. Então a gente vai pular o exercício 4 e eu vou fazer mais 2 exercícios que vão servir de modelinho para vocês estarem estudando depois. Que no caso é o exercício 7. Eu escolhi o exercício 7 porque ele vai acabar criando uma equação de segundo grau. Vocês já estão vendo isso daí. E depois o exercício 8, porque ele é legal, que ele trabalha com porcentagem, tá? Então o exercício 7 tem um enunciado bastante pequeno, que vai dizer assim: o número inteiro positivo cujo produto é o resultado de uma multiplicação do seu antecessor com o seu sucessor é igual a 8. Então o produto do antecessor com o sucessor é igual a 8. Então o número em questão a gente vai chamar ele de x. Esse é o número em questão. O antecessor, lembrando que a gente está trabalhando no conjunto dos números inteiros positivos, ou seja, o conjunto dos números naturais, tá? Para não ser o zero no caso. O antecessor dele, no conjunto dos números inteiros ou naturais, é uma unidade anterior. Então, o antecessor é o número menos uma unidade. E o seu sucessor vai ser o número mais uma unidade. O que a gente quer é o número, cujo está representado pela incógnita x, ok? O que a gente sabe do enunciado? Que o antecessor, o produto, uma multiplicação entre antecessor e sucessor dá 8. Só que é um produto notável. Eu poderia aplicar a distributiva sem problemas nenhum, mas esse daqui é um produto notável. Ele é o produto da soma pela diferença, né? Sinais trocados ali dentro dos parênteses. O que acontece? Sem fazer a distributiva, a gente sabe que esse cara dá o quadrado do primeiro, sempre menos aqui, o quadrado do segundo. 1 ao quadrado é 1, passo para o outro lado, ele vai, se ele é subtrativo, ele vai ser aditivo. X ao quadrado igual a 9, passo esse cara para lá, que é o expoente 2, passo ele para lá na forma de uma raiz quadrada. Como esse expoente ele é par, eu preciso colocar mais ou menos a respectiva raiz, que no caso é a raiz de 9, que dá mais ou menos 3 aí.
Como o enunciado fala que esse cara é positivo, ele é um inteiro positivo, o menos 3 não nos convém. Então a resolução do problema é o número 3. Percebam que aqui nós criamos uma equação de segundo grau. Ok até aí, gente? Super tranquilinho. Um último exercício para a gente ir terminando a nossa aula, a nossa videoaula. Lembrando que a gente ainda tem também a matemática 3, a frente 3. Essa é a frente 1 da matemática, ok? Lá nos propostos também, na página número 3 dessa aula de número 5, a gente tem um exercício muito clássico, muito interessante, que trabalha questão de porcentagem junto com equação, e fica bem interessante esse exercício. O enunciado dele é um pouco mais extenso, ele é do Enem, e vai dizer assim para a gente: alguns países têm regulamentos que obrigam misturar 5%, 10% ou 20% de etanol com a gasolina regular. Misturar álcool na gasolina. Essa mistura recebe o nome de gasol, né? Álcool, etanol com gasolina. E20, por exemplo, é o gasol que contém a mistura de 20% de etanol com 80% de gasolina. Em agosto de 2011, o governo decidiu reduzir a mistura de etanol na gasolina de 25% para 20%. Isto é, nossos postos de gasolina, a partir daquele mês, não puderam mais vender o combustível do tipo E25. Uma distribuidora, agora vem o problema em si, uma distribuidora possui 40 mil litros de combustível do tipo E25, ou seja, mistura de 25% de etanol na gasolina, disponíveis em um dos seus tanques de estoque antigo. Quantos litros de gasolina precisam ser adicionados de modo a obter a mistura E20? Ou seja, eu tenho lá na distribuidora 40 mil litros de combustível E25. Eu quero que esse E25 passe a ser E20. Então eu não posso acrescentar álcool. O próprio enunciado diz que nós vamos acrescentar gasolina. Então o que a gente tem lá? 40 mil litros na mistura E25 ainda. Ou seja, 25% desse combustível, desses 40 mil litros, é etanol. 25%, você pode fazer 1/4 ou fazer 25 sobre 100, que vai dar 0,25. O D vira vezes os 40 mil litros, então a gente descobre que eu tenho 10 mil litros de etanol nesses 40 mil litros de combustível. Se eu tenho 10 mil de etanol, é claro que eu tenho 30 mil de gasolina. Ok? A quarta parte desse total é etanol. A gente vai passar agora para a mistura E20. Então nós vamos acrescentar apenas a gasolina, porque se eu acrescentar álcool, não vai ser o ideal. Então a gente tem 10, nós já temos lá dentro dessa mistura 10 mil litros de etanol. E ele deve continuar sendo sempre 10 mil litros de etanol. O que tem que aumentar é a quantidade de gasolina, de maneira que esses 10 mil, que inicialmente na mistura E25 representa 25% da mistura, esses 10 mil passe agora a representar 20% da nova mistura, que vai ser um novo total de litragem ali. Então o que a gente tem? Uma equaçãozinha bem simples: 20% da nova mistura, que nova mistura que é essa? Nova quantidade, são os 40 mil litros que eu já tenho, mais uma quantidade X de gasolina. O que é essa quantidade X de gasolina? É o quanto que eu vou acrescentar lá naqueles 40 mil litros para que aqueles 10 mil litros passem a representar 20% do total. Então, 20% do novo total tem que ser os mesmos 10 mil litros de álcool, que está lá, de etanol. Tudo bem? 20% é 0,2. Aplico a distributiva porque a nova mistura é composta pelo volume inicial mais o que eu vou acrescentar de gasolina. Apliquei a distributiva, 0,2
vezes 40.000 dá 8.000. 0,2 vezes x dá 0,2x. Vou isolar a incógnita. Passo esse cara para o outro lado. Depois vai ficar 10.000, vai tirar 8, vai sobrar 2.000. Passo esse elemento para lá, dividindo. E eu vou descobrir que, na verdade, eu tenho que acrescentar 10.000 litros de gasolina. Então, para que nós tenhamos a redução percentual, né, que representa percentualmente o álcool, o etanol dentro da mistura, eu preciso acrescentar mais 10.000 litros de gasolina. Cuidado, que isso é uma coincidência numérica, não é porque você tinha 10.000 lá dentro que você tem que acrescentar outros 10.000 para compensar a quantidade lá dentro. Tudo bem? Gente, esses são os exercícios que eu fiz para vocês, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Depois eu estarei na live com vocês para a gente tirar dúvidas. Então vou deixar vocês assistindo o vídeo. Depois vocês vão dar uma olhada nos exercícios. Ou eu mesmo separo alguns outros exercícios para vocês poderem tirar dúvidas. Ok, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a live.